Olá! Começamos uma nossa aula do desafio que nós temos dos primeiros passos. Antes de mais nada, gente, muito bem-vindo, eu espero que o almoço de vocês esteja bom. Eu não sei o que vai ter para o meu almoço ainda, se é que eu vou ter almoço. Minha esposa que fica a cargo de tudo que eu faço, o que ela me entrega eu como. Essa é a real, quando eu não faço uma surpresa para ela, né? Fora isso, é sempre dessa maneira. Mas hoje a gente vai ter um convidado especial aqui. E dentro desse quesito, a gente vai estar conversando sobre a origem da obesidade. Por que isso? Porque a origem da obesidade ela foi remontada há muito tempo. E ela existe em um contexto que hoje socialmente está arraigado, tá? E a gente vai estar conversando sobre isso. Antes de mais nada, eu já vi aí quem é que está envolvido. Quem é que está envolvido? Quem é que está envolvido nos primeiros passos? Coloca aí eu. Quem aí já viu o conteúdo? Quem aí está acompanhando a Carol, porque os stories estão lá também. Tem que acompanhar os dois, não adianta. Tem stories que eu gravei com ela lá, tem stories que eu gravei aqui. E vocês não vão pegar todas as informações, tá? Se não for acompanhando os dois stories. Carol acabou de fazer uma live e agora eu tô fazendo uma live aqui. Ela colocou as regras lá. Todas as regras estão lá colocadinhas, tá? A gente teve um probleminha na página do Zap, entendeu? E é importante que vocês percebam isso. Por que a gente está fazendo isso com vocês? Independente de você ser meu aluno, de você não ser, isso aqui é para gerar verdadeiramente uma geração que se move em busca de saúde, uma geração que se move para quebrar as amarras em relação a filhos doentes, filhos obesos, filhos depressivos, adultos doentes, adultos obesos, adultos depressivos, porque hoje a gente tem esse monte de limitação no dia a dia, tá bom? Fechou? Ok? Vocês têm que acompanhar aqui e a Carol. Sempre. As lives, eu vou deixar salvo, não se preocupem. Mas é importante que vocês vejam. Eu vou dizer como que funciona o brasileiro. Ei, Nick! Presta atenção. O que acontece? O brasileiro vai deixar tudo para a última hora. Você se fizer na última hora e não tiver engajado, você tá fora já. Você já tá fora. Tá? Se você não engajar dentro disso, o propósito é vocês se envolverem nisso de corpo e alma. É vocês transformarem o dia a dia de vocês dentro da base. Por que eu tô fazendo isso? Cara, quantos seguidores você cresceu desde que foi diagnosticado? 100 mil quase? Mais de 100 mil. Foram mais de 100 mil pessoas fora o meu perfil, que foram pro perfil da minha esposa, quando ela teve câncer de mama. E tá começando hoje, efetivamente. Vão ser 14 dias. Ontem a gente anunciou, por isso que a gente falou 15 dias. Mas assim, são 14 dias direto ali. Carol, olha pra mim. Eu falei 15. 14. Vai dar tudo bem. Fique em paz. Vai dar tudo certo. Quem é a Carol? É minha linda, minha esposa maravilhosa. Vem cá, amor, pro pessoal ver você. Carol é a mulher da minha vida. É o meu coração. Que a gente é uma só carne. É essa princesa, minha rainha, minha linda, mãe dos meus filhos, rainha do meu lar e do meu coração, tá? Razão de todo dia de manhã eu acordar e dar um beijão na testa dela, abençoar ela antes de vir trabalhar. Às 4 da manhã eu faço isso, todo dia. Por que eu tô falando isso? Carol, você tem que... Tá nos meus stories já, tá nos meus stories. Os primeiros passos é só para emagrecimento, mozão? Não. Os primeiros passos são só para a pessoa que está querendo emagrecer? Não. Você tentou quantas dietas você emagreceu e voltou a engordar? Um monte. Você chegou a tomar Femproporex, Sibutramina, um monte de bolinha e voltava a engordar? Sim. Teve depressão, fez até uma bariátrica e voltou a engordar? Sim. Tudo que gerou de transformação na sua vida, gerou de transformação porque a gente fez essa base inteira funcionar. E depois disso, você recebeu as cartas. Uhum. Mas nessa época, a Carol tava quase querendo acabar o relacionamento com a gente. Com a gente. Com a gente. É porque eu sou mais de um às vezes.
Eu entendi o que você quis dizer, eu tô rindo. É porque assim, eu não sou... Vai lá. Te amo. Então, assim, com a gente, porque eu tenho alguns papéis diante da minha esposa. E por que eu tô falando isso? Por que eu estou falando isso para vocês? Eu quero que vocês entendam que tudo que vocês virem aqui é por muito amor. Eu quero que vocês entendam que tudo que vocês virem aqui foi criado e pensado por conta da paixão e do amor que eu tenho pela minha esposa. Tudo que eu trouxer aqui para vocês, verdadeiramente, foi para gerar algo sólido em meio a um mundo que gera soluções pífias, ínfimas. Não tem como a gente mais deixar crianças que nascem viverem menos que a gente. Crianças que hoje são diabéticas, crianças que têm AVC, crianças que têm derrame por conta de obesidade. E a sua família, os pais que influenciam os filhos, só vão conseguir fazer isso a partir do momento que eles estiverem prontos. Deixa eu ver se meu amado irmão já está aqui. Ainda não. Então assim, deixa eu ver se ele está aqui. Cadê o César? Todos vocês podem participar, é gratuito. Vocês vão poder lançar mão disso. Eu vou estar intensamente aqui, cuidando da família de vocês, ensinando a família de vocês durante esse movimento, tá? E eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que meu amigo, meu sócio, tá? Pra gente conversar. Ele é um especialista nas coisas da mente. César já ele está envolvido dentro de inúmeros aspectos, dentro de tratar treinamento de comportamento para terapeutas. Então, é um cara que amplamente, não só isso, mas entende profundamente do ser humano e da mentalidade dele. Sé, bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Um prazer estar aqui falando um pouquinho, né, de um tema tão importante, talvez um dos maiores resultantes em doenças físicas e processos mentais no mundo atualmente. Um prazer estar aqui contribuindo e a gente ajudar essa galera toda aí a ter uma consciência melhor de como lidar, né, com os alimentos. Vai ser uma jornada bacana essa semana. E na história, Sé, como é que você vê, na sua percepção, da evolução da psique humana, da evolução da mente? Essas lives de meio-dia são aprofundamentos sobre a mente, sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre como a pessoa processa tudo isso. Como que você vê o surgimento desse quesito da obesidade, desse monte de compulsão, de vício e de historinhas que as pessoas vivem hoje para se verem em sofrimento continuado? Show. Se a gente olhar para a história, né, Joe, e fazer uma pergunta, por que algumas pessoas elas mantêm um padrão de vida saudável hoje, outras muitas vezes estão mantendo um ciclo de alimentação, rituais, às vezes, que estão em volta do alimento, né? A gente senta para comer para estar em família, a gente vai encontrar os tios, os avós, para estar em volta do alimento. Se a gente olhar a história, a gente vê que lá na Idade Média e até na história grega, aquelas pinturas, muitas vezes, de mulheres bonitas, elas estavam muito ligadas a formas arredondadas e tinha um conceito, pela falta que tinha de escassez em muitos momentos onde tiveram pragas, onde tiveram momentos em que a alimentação ela foi reduzida para grande parte da população, né, em crises que a Europa passou, as pessoas começaram a ter a crença de que comer muito ela se fazia saudável, né? Ter um estoque no seu corpo, ela se fazia bem, né? E aí foi dando o desenho de que uma vida saudável é uma vida com formas arredondadas, é uma vida onde eu consigo comer o máximo possível. Obviamente, a gente fala agora, né, olhar para trás, pessoal, a gente entende que muitas dessas coisas talvez sejam absurdos, porque a gente hoje vai ao mercado, né, Ju, e é muito fácil a gente ter acesso a um alimento. Dificilmente, né, tem muito poucas pessoas no mundo que estão na linha da fome, né, muito poucas pessoas que não têm realmente acesso a uma alimentação. Por mais que tenha um desafio no dia a dia, às vezes, em relação a finanças, a gente sempre tem ali um familiar, algum amigo que vai interceder. O acesso à fome, a gente ainda tem muitas pessoas na linha da pobreza extrema, da fome, mas de uma maneira geral, falando para as pessoas que estão aqui com o celular na mão, não tem ninguém passando fome e vendo essa live. E essas pessoas que estão aqui com o celular na mão, com acesso à internet, elas deveriam estar com uma relação específica com o fato. Então, assim, em dado momento, o que aconteceu? Eu queria que você abordasse isso, porque isso é o que está fazendo todo mundo se manter gordo. E quase ninguém fala essa porra.
O que faz? Quais são os instintos neuropsicológicos e que mantém o ser humano dentro de um estado de vício? O que ele busca por comunidade? O que ele busca por aceitação? Por que ele faz isso? Como ele lida com a família, com o pai, com a mãe? O que o histórico, qual a minha genética? Ou a genética emocional? É a genética genética? É a epigenética ou é emocional? Sabe? A gente vai ter essa semana inteira para falar disso no almoço. Escolhe qual veia você quer seguir agora, tá? Qual veio você quer seguir e a gente aprofunda nele. Manda brasa. Legal, vamos pegar a principal para abrir, né? Se a gente olhar um pouquinho para trás, a nossa história, muitas das nossas fases de desenvolvimento na infância, elas estão ligadas à nossa aprendizagem. A aprendizagem, ela pode ser genética, como o Ju falou. Obviamente, a gente recebe uma carga de informação dos nossos pais, e se os nossos pais, nos últimos anos, eles têm ali um consumo excessivo de açúcar antes de ter a gestação, eles vão mandar algumas informações, principalmente na parte de um hormônio específico que regula o humor, que regula a felicidade, que ele não precisa ser produzido porque o açúcar é entendido como esse hormônio. Então há uma mudança na construção genética da criança, e que a boa notícia é que pode ser mudada, né? A criança ela tem essa construção, só que se os pais que transportaram essa informação genética não modificarem as crenças que eles têm e a forma como eles relacionam com o alimento, ela vai manter a criança naquele estado e essa coisa vai sendo mantida de geração por geração. Se a gente começar aqui para analisar, né, qual eram as rotinas alimentares dos nossos pais? Na sua casa, faltava alimento? Você tinha tudo que você gostava de comer? Ou às vezes você tinha uma repetição dos mesmos pratos, não tinha prazer, e quando saiu, pôde ter sua casa, você começou a ter, de repente, um comportamento de buscar alimentos que trazem um paladar mais infantil. Ou na sua casa você não teve limite, né? Os seus pais não entendiam a importância, e até para a geração que a gente está hoje, de pessoas ali com seus 30 a 50, 60 anos, tinha muito pouca informação para os pais entenderem, né? Foi a época que a indústria colocou, a gente vai chegar nessa parte, mas colocou muitas coisas nos alimentos e que tinha até o conceito de que o todinho era um alimento saudável e muitas vezes a gente foi tratado com essas... Um potinho vale mais do que um bifinho por conta das propagandas e de uma série de coisas. Exatamente. Aí a pessoa foi caindo em um padrão alimentar, e aí a pergunta aqui que abre por que em algumas casas a gente tem ali pessoas que estão preocupadas com a saúde, entendem a longevidade, e outras que estão repetindo os padrões dos pais, aqueles que foram ensinados, às vezes, olha, é obrigado você sentar, tomar café, almoçar, tomar o lanche da tarde e jantar, senão você vai ficar doente. Né? Quantos aqui já não ouviram esse tipo de coisas dos pais? Em pé. Entendeu? Tá fazendo, e por aí vai. Mas eu acho que vai mais além ainda, Sérgio. Muitas pessoas que hoje têm uma abastança, quando eu estava no Japão, elas falavam assim, eu fui para o Japão para prosperar, eu fui para o Japão para isso, para aquilo. E, cara, a grande maioria engordava 10 quilos em 6 meses quando chegava no Japão. Porque o cara começa a ganhar bem num país estrangeiro, com acesso àquilo que ele não tinha normalmente aqui, e ele abundava em comida. E dentro do senso de sobrevivência, a gente sabe que o ser humano ele vai tendo um retroestímulo positivo para se manter hormonalmente com uma reserva de peso em um estado de vício, que ele, no sistema de recompensa, se retroalimenta. E, consequentemente, por esse aspecto, ele começa a aprofundar cada vez mais nisso. Como tem que a pessoa toma ciência disso para que ela não saia do ritmo hipnótico e consiga falar, puta, tem coisa errada aqui. Legal, legal. A pergunta é muito, muito legal, porque se todos fizerem essa pergunta que o Juliano fez agora, a gente vai encontrar um padrão que Freud chamava de pulsão de morte. Né? Eu vou resumir isso basicamente no seu dia a dia. O que é a pulsão de morte? Na vida adulta, às vezes, a forma de se fazer feliz, às vezes na relação, a gente tem um desafio, um conflito com o marido, a gente quer chegar no final do dia e ter uma conversa, ter um colo, ter um momento de intimidade, mas de repente a gente se vê repetindo os mesmos padrões, discutindo, voltando ali às vezes a um afastamento, e a gente não tem aquela sensação de felicidade, não consegue sair daquele ritmo hipnótico. O que a gente faz? Como é difícil se fazer feliz aqui, às vezes a gente projeta no nosso emprego, no nosso trabalho, na nossa empresa, uma série de coisas que a gente gostaria de viver, um reconhecimento que a gente gostaria de ter. No próximo, em todo mundo que te cerca.
Exato, nos amigos, nos negócios, e aí você projeta lá no seu trabalho, poxa, gostaria de ter uma felicidade, chegar aqui, ser reconhecido pelo chefe, ser reconhecido pelos meus clientes, e às vezes é uma forma de felicidade mais sofisticada, mais elaborada, porque às vezes o outro não está bem, né? O marido chega em casa, ele transporta também para você os pensamentos dele e vocês não estão legais. E aí, como é difícil se fazer feliz com a consciência adulta, o que a nossa mente faz nesse momento? Ela vai buscar qual que é a forma que eu conheço, que eu já vivi felicidade no passado, é um processo inconsciente, mas ela vai regredir alguns anos, essa pulsão de morte, porque eu estou voltando ao momento do meu passado. Aí qual que é o momento? Poxa, quando eu era criança, eu aprendi que comer me fazia bem. Eu comia um danoninho depois do almoço. Quando você era bebê, você aprendeu que chorar tinha uma recompensa chamada peito. Peito dava colo, colo dava amor, dava carinho, aconchego, e você chorou, papai e mamãe estavam lá para cuidar de você. É um processo progressivo. O Ju, ele foi uma fase anterior. Na fase oral, quando a gente está desenvolvendo, veja que a criancinha, ela põe tudo na boca, o pé, o brinquedo, ela tem prazer pela parte oral, aqui é onde ela se entende. Então, quando ela vai buscar uma felicidade, chega, o marido, de repente, chega mais grosseiro naquele dia, ou a esposa não dá atenção, o que ele vai fazer? Poxa... Perguntaram agora no almoço, eu acho que é isso, gente. Carol fez alguma coisa pra mim. Mas nesse processo é mais fácil, então, eu buscar um alimento, por mais inconsciente que seja, quando você se vê, você está abrindo a geladeira ou está buscando na sua despensa alimentos que são mais prazerosos, porque por aqui eu já sei que é possível se fazer feliz. Se eu não tenho o acolhimento, como o Ju disse, eu vou ter uma regressão e uma pulsão ainda mais atrás. Eu vou querer o peito, eu vou querer o colo, vou querer o cheiro, ou até, quando a coisa está muito complexa, meu relacionamento está quebrado, eu estou tendo problema na educação dos meus filhos, eu posso regredir ao momento de entrar numa posição intrauterina, aquela posição fetal, entrar, ficar na cama, quieto, silencioso. Olha só, gente, isso é tão sério, que repara, quando você está em dor, quando o seu corpo grita, quando você chora, você não chora olhando para cima, não. Você chora encolhido, você chora se encolhendo verdadeiramente, porque quando você faz isso aqui, você remota à região e ao tempo que você tinha toda a percepção de segurança, de carinho, que você não consegue ter. E quando você faz esse posicionamento, o acesso cerebral que você tem é específico. E aí você chora mais ainda. Continua, Sérgio. Isso é tudo um processo de acesso a aprendizagens, né, de memórias que nós já construímos. Eu sei que tem gente aqui que conhece alguém que está provavelmente passando por processos de desafio e está atacando no alimento. E, gente, o prazer, às vezes, é na ingestão do alimento e outras na não ingestão dos alimentos, porque aí a pessoa vai buscar uma outra fase de regressão. E também tem aquela questão da falsa magra, a pessoa que não está se alimentando, que não tem a musculatura, tem mais gordura do que músculo, mas num corpo magro, que também não tem saúde naquele momento. E como isso se dá, né? Vamos pegar o aviãozinho aqui, ó. Se você tem alguém que está sofrendo, que não está passando por um processo... Você também, César, porque eu estou mandando para todo mundo enquanto a gente está fazendo. Deixa eu já mandar. Vamos enviar. Ó, porque muitas vezes a gente tem ali pessoas no dia a dia que estão sofrendo também por um desafio, por um processo ligado à alimentação, não consegue sair, está sempre brigando com a balança. Você já percebeu que tem, às vezes, pessoas no seu dia a dia que você conhece, que estão ali vivendo saudavelmente, que conseguem olhar para o alimento como uma forma de nutrição do seu corpo? E aí, a pergunta que o Ju fez remete a um pensamento. Hoje, qual que é o momento que a gente aprende que a gente tem um momento presente com os nossos familiares? Isso é um estudo antropológico, né? O que é antropológico? É a evolução de como o homem chega até o ponto que nós estamos aqui em frente a um celular, ouvindo uma informação, mas antigamente a gente tinha, como eu disse, né, a consciência de que uma pessoa saudável é uma pessoa com formas arredondadas, ou seja, a sobra, o excesso me faria viver mais tempo. O que naquela realidade de momento, em parte até era verdade. A pessoa às vezes ela não tinha alimento por 20, 30 dias, ela não conseguia caçar e a reserva naquele momento era útil. E esse aprendizado ele foi passando, né, por processos de geração, foram criando rituais no mundo moderno, né, como nós hoje temos alimentos em abundância. E hoje qual é a forma, quando você pensa, vou visitar meu pai, que horas você vai? Ou na hora do almoço ou na hora do jantar. Você está domingo na casa de alguém que é precioso para você,
que você busca naquele momento para se fazer mais feliz ou para consagrar o encontro com os amigos que você tá? Domingo à noite, você sempre vai direcionar para uma celebração e dando a permissão, né, saindo às vezes do que seria uma alimentação saudável para o seu organismo, porque o momento de festa ele foi colocado como um momento de exageros, né? A gente traz isso lá de uma época do pensamento do homem, que ele tinha esse prazer, né, do hedonismo, o prazer pelo prazer. O homem realizado é aquele homem que vive os seus prazeres. E aí eu te pergunto aqui, vou fazer a pergunta para o Juliano para devolver para vocês, mas a pergunta para vocês. Qual é o verdadeiro prazer na vida? A gente saber, olhar para a nossa história, perceber que a gente está conseguindo interromper alguns padrões que foram passados pelos nossos pais, como era a alimentação dos seus pais. E aí você vai, de repente, passar pela vida inteira, continuando nesse modelo, dando prazer, e ter os gatilhos, que é o que a gente vai entrar, mas... E aí, de repente, você olha para trás e vê que você não mudou a vida do seu filho, que seu neto vai ser condenado a repetir esses mesmos padrões. Onde está o verdadeiro padrão de prazer e felicidade que a gente busca? Uma das coisas que eu mais ouvi até hoje, com mais de 100 mil alunos ao redor do mundo, e a grande maioria buscando emagrecimento, puta, meu relacionamento tá uma bosta, bicho. Só me resta comer. Puta, mas eu só tenho problema. Pelo menos prazer na comida eu vou ter. Puta, mas eu não vou emagrecer mesmo. Então eu já desisti disso e aí eu vou engordar com força. Quem sabe um dia eu não faço uma bariátrica ou não morro logo. E as pessoas não associam o fato que elas vivem com os desdobramentos em consequência no corpo, na mente e no espírito. Corpo, na alma e no espírito. E isso tem efeitos que a gente vai aprofundar ao longo dessa semana, mas muitas vezes e eu já peguei muitas vezes que falam assim, mas a culpa de eu estar assim é da minha genética, a culpa que eu estou assim é do meu pai. A culpa que eu tô assim é porque meu pai e minha mãe não pôde me dar comida quando eu estava na infância e agora que eu tenho dinheiro eu quero comer tudo que eu posso. A pessoa sabe conscientemente, muitas vezes, aonde começou, fala que meu vício é no açúcar, ou meu vício é em tal coisa, ou no sal, ou na gordura, no açúcar ou no sal, ou nos três juntos. Mas a pessoa não consegue ter uma quebra, uma cisão do processo de vício. E vive num ciclo de vitimização em torno à causa da primordial do sofrimento dela que ela tenta suprir em relação ao comer. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu vou abrir um pouquinho os comentários, César. Tá fazendo sentido o que eu falei aqui? E o que o César falou? Quem aqui passa por situações como essa e não conseguiu sair disso até hoje? Pessoas que estão acima do peso, pessoas que estão com gordura no fígado, pessoas que estão diabéticas, pessoas que estão presas em doenças como hipertensão, como depressão, ansiedade. Pô, bicho. Ou até vendo parentes próximos, né? Eles se matando, e a gente às vezes enxerga através do parente, caramba, tá com diabetes e tá comendo, e aí a gente enxerga nele, às vezes, o processo que nos causa dor, mas a gente não consegue olhar e sair dessa automação, né? Desse ritmo hipnótico de se alimentar ou se dar, alimentar não na questão, mas se alimentar, né, no processo das justificativas, como o Ju disse aqui. Por que justificativas? Cara, eu não consigo, não é pra mim, eu já tentei de tudo. Cara, tá na minha genética, meu pai, ele não tinha uma boa tireoide, então tem um problema na tireoide, por isso eu tenho que comer descontroladamente? Não é bem por aí. Né? E tem caminho, só que infelizmente a gente está tão preso em um sistema de crenças sociais que conduzem você a acreditar que as coisas são dessa forma, que como aqui, ó, quantas pessoas, Ju, colocando que estão, né, se alimentar é diferente de comer, exatamente. E por que isso acontece, gente? O nosso cérebro, ele é, como o Ju abriu aqui falando, condicionado a manter a nossa sobrevivência. E o nosso cérebro, ele trabalha na percepção cibernética das coisas. O que é a cibernética? Eu entendo que para poder sobreviver, a máxima da busca de um ser humano é a felicidade. E ele vai ter alguns princípios instintivos, que é manter ali a sua fisiologia ativa, vai manter ali o seu ciclo social saudável, e algumas necessidades psicológicas, e muitas vezes, como a gente colocou aqui, a gente tem um processo que é conhecido na comportamental cognitiva, que é o processo de pensamento, sentimento e ação. Então, como que eu ataco a geladeira? Coloca aqui para mim, quem aqui já se pegou, assim, fazendo compromisso. Hoje é um bom dia para começar muita coisa. Segunda-feira é o dia para a gente fazer a dieta. Segunda-feira é um bom dia para a gente começar um exercício físico, né? Um dia que normalmente a gente faz.
Mas coloca aqui, quem já se viu tendo compromisso, indo até a academia, comprando as coisas que precisam, fazendo a inscrição, trocando as coisas na geladeira, e de repente nem se percebeu e está no dia a dia fazendo a mesma rotina. Coloca um eu aqui. Por que isso acontece? E tem um outro ponto, Sérgio. Gente, eu vou falar assim, ó, a gente está falando da causa pela busca do prazer. E um grande percentual, assim, eu vou jogar uns 30% ali das mulheres e dos homens que entram dentro da mentoria ou de cursos ou buscam ajuda, infelizmente, eles usam a gordura como armadura. Então a gente vai para uma outra causa, mas eu não vou abordar essa hoje, porque a gordura como armadura é outro dia. Mas saiba que a gente está falando aqui do prazer. Do vício pelo prazer. O outro é a gordura pelo medo de sofrer. Ele prefere sofrer com a carcaça do que ter um sofrimento muito maior que gerou um trauma nele. Como vítimas de abuso, como pessoas que foram ridicularizadas, pessoas que sofreram de inúmeras maneiras e elas se condicionam de uma maneira ou de outra. Você, como terapeuta, quantas pessoas você pegou com problemas similares, César? Não, são inúmeras pessoas que perdem o controle da sua própria vida. O Ju é um especialista na questão do emagrecimento, porque ela envolve muitas outras coisas, né? Tem muita gente se posicionando, né? Vamos emagrecer, e a coisa ela é muito mais profunda, né? Talvez você não saiba, muitas vezes, a origem do que é o que te faz comer, como perguntaram aqui, por que eu ataco um pote de confete? A gente vai chegar numa questão muito legal aqui, Ju. Por que você ataca um pote de confete? O que é a origem da obesidade, que é o tema da live que o Ju propõe aqui hoje para a gente pensar? A origem da obesidade, ela vem muito da facilidade, como a gente falou. Antigamente, as formas redondas eram as saudáveis, né? Então, a gente entendia que ia estocar, só que era muito difícil estocar, porque o cara tinha que sair, caçar, conseguir pegar o alimento e ter aquele alimento em abundância para ele, para os que estavam ali na sua tribo ou na sua família. Hoje, a gente tem uma facilidade, e a obesidade do corpo, mente e espírito, olha como ela hoje é mais ainda atacada, Ju. É fácil você chegar no mercado e se dar o prazer, encher a sua boca de uma coisa que é prazerosa, que é saudável. E como eu disse aqui, vou repetir, às vezes está difícil se fazer aqui, está numa relação complicada, às vezes o marido, a esposa não está legal, às vezes você está com desafio na educação do seu filho, às vezes você está com um problema com o chefe. E aí o que você vai fazer? Um relacionamento com alcoolismo, com vícios, com agressão, tem de tudo. E aí, como que eu anulo a minha possibilidade de não sofrer com isso? Eu vou voltar a entender o que já funcionou na minha vida. E eu lembrei que na minha infância, não que é consciente, tá? Eu comia confete, atacava a geladeira e ficava feliz. Então eu repito esse mesmo padrão a partir de um estímulo. E quando a gente fala um pouquinho da obesidade de informação, vamos pegar o intelecto. Quantas pessoas vão buscar informação, pôr conteúdo para dentro, vão ficando obesos de conhecimento, mas não conseguem dar o seu primeiro passo, não conseguem executar o projeto de vida que vieram para fazer, ou estão ali dentro da relação, sabem o caminho, poxa, minha relação está ruim, mas onde ficou ruim essa relação? Como era no começo, quando você tinha menos obesidade de problemas ou memórias que você foi acumulando sobre o outro? O que era o valor que você encontrou naquele outro e que te fazia realmente ter vontade de estar com o outro? Como vocês se tratavam naquele momento? Era meu amor, meu querido, meu benzinho? Hoje tá como? Ô, seu tiriço, ô, tranqueira, tem que fazer isso. A gente vai mudando a forma como a gente lida com as coisas. O relacionamento tem a mesma significância. Exatamente. Pensa no relacionamento, né, Ju, como um corpo saudável. O corpo saudável que foi no início, ele foi acumulando uma série de gorduras instintivas da relação. Ou seja, um maltrato aqui, uma palavra mais grosseira, um desafio, de repente, em relação a dinheiro que vocês viveram, e aí você começa a viver mais essas coisas e menos a essência. Na alimentação é a mesma coisa. Você vem inconsciente do que é o prazer, você vem a criança, o bebê inocente, inclusive rejeitando alguns tipos de alimentos. Se você a criança rejeita ali, às vezes, a lactose excessiva, rejeita algum tipo de alimento industrial, ela não consegue ter, o organismo dela para expelir, como a gente faz, né, até na vida adulta. O Ju sabe falar muito melhor aí, como a microbiota reage a respeito disso. Mas é um corpo saudável. Agora, onde entra na nossa psique a forma de lidar com isso? Vou contar uma historinha de 2 minutos que vai te fazer, acho que, gerar um insight dessa live. Para a gente não delongar muito essa semana, a gente vai ter muitas conversas meio-dia. Vamos tentar manter o mais objetivo aí, até em torno dos 30 minutos. A gente já alcançou hoje, tá tudo bem?
mas foca para a gente já ir para o desfecho e para dar sequência nos outros dias. Beleza. Imagina que você está dirigindo um carro, todos os dias você pega esse carro e ele tem um pedágio. O pedágio vai ser aberto e naquele momento você olha para a sua via, ao seu lado esquerdo tem lá 10 vias pavimentadas, iluminadas, com um posto a cada 1 quilômetro, toda arborizada, o asfalto pintado. É muito sedutor você pegar seu carro e colocar naquela via que vai te levar depois para o mesmo lugar. E aí você se vê no outro dia, abrindo o pedágio e você olha para aquela via incrível e você faz a mesma coisa. Aí chega um belo dia que você fala assim, cara, mas eu não quero comer excessivamente como eu estou comendo. Porque comer excessivamente é a resposta que você tem para aquilo que você aprendeu sobre uma emoção que você está vivendo naquele momento. É quando o pedágio abre. Eu já sei que se eu pegar a geladeira aqui, eu vou ter um momento de prazer a comer um pote de sorvete ou pedindo uma pizza. Né? Eu sei que vai ser bom eu fazer isso, ficar sentado vendo Netflix. E aí chega um belo dia que você quer mudar isso. Abre o pedágio, a via está lá e do seu lado direito tem um mato com uma selva amazônica na sua frente, assim, com árvores maiores que você e uma faquinha tramontina encravada no chão com uma plaquinha Vida Saudável, siga por aqui. E aí você para o seu carro no acostamento, pega a faquinha, começa a cortar o matinho, não, vou melhorar, passa 2 dias... Peraí, eu vou dar um canivete suíço desse para você se virar. Não é só uma faquinha tramontina, vai. Aí você vai com o canivetinho cortando o mato, cortando as árvores, passa ali 1 dia, 2, 3, 10, de repente tem uma vielinha, mas todo dia você volta, o pedágio abre, aí você olha. Largados e pelados. Quando o pedágio abre, você olha, tem largados e pelados, poxa, eu fiz uma vielinha, mas aqui tem aquelas 10 vias, os postos, eu vou comer aquilo que eu já comi, ou eu vou entrar aqui e vou lutar contra mim para ter um caminho que eu não estou vendo, eu só estou me esforçando aqui e não estou tendo retorno. É a mesma coisa que acontece quando você se inscreve na academia. Vou ter um hábito mais saudável, você compra o whey protein, você compra roupa, você paga anuidade, porque na sua cabeça você já concebeu o que é o saudável. Quando abre o pedágio, no primeiro dia você vai, corta o matinho e tal, no segundo você vai de novo, no terceiro você tá lá, o corpo tá doendo, vem uma voz e fala, cara, a gente não é assim, para com isso. Vai, volta para lá, vamos descansar, tem aquela via mais fácil de dirigir. Só que tem um grupo de pessoas, Ju, que persevera. E a neurociência nos traz um número de vezes que isso é necessário. Passa 60, 66 vezes que aquela pessoa está cortando o mato, de repente a viela se transforma numa via, uma se transforma em 5, 5 em 10, elas começam a ser pavimentadas porque você está indo todos os dias lá. Aí, de repente, o posto de gasolina fala, cara, não faz sentido eu estar nesse lado porque ele está indo por essa outra via. Ele monta um posto ali. De repente, passa um tempo, 60, 66 repetições, abre o pedágio, a pessoa olha para o lado esquerdo e fala assim, aquele caminho deixa de existir? Não, mas não tem mais posto, não tem iluminação, o asfalto está rachado. E aí desse novo... algo que é muito lindo. Nessa hora, você vê a pessoa falando assim, uau, caraca, eu consigo passar do lado de um bolo e não sentir nada. Eu consigo passar do lado de um pudim e não sentir nada. Eu consigo passar do lado do prato que você gosta e não sentir nada. Pelo contrário, né? Eu tô às vezes num churrasco, eu sei que vai ter comida em fartura que eu não quero, eu vou levar minha marmita. Por quê? Porque aí um novo caminho neuronal foi instalado. Seu antissocial. Você é louco? Como assim? E eu digo assim, gente, de uma maneira específica, a nossa vida é determinada por posicionamentos, decisões e ações. Não tem jeito. Dentro acho que a gente... Vai, fala aí, meu. Perdão. Não, acho que os insights são esses, né? Qual os insights dessa live e o que a gente vai falar amanhã, tá? É para ser bem pontual mesmo, é um papo de almoço, né? Que o Ju convidou. Faz uns bullet points do que rolou aqui dentro, vai. Vamos lá. Primeiro ponto, a obesidade ela inicia no modelo social onde era muito mais saudável você colocar comida para dentro do que morrer se não tivesse alimento porque não conseguiu caçar. Formas arredondadas, lá na Grécia, eram formas apreciadas. Então, parte da nossa cultura está voltada a seguir esses caminhos. E tem outro ponto. E preconizava riqueza. E tudo que é rico é sexy, gente. Tudo que é rico é sexy. Exato. Você quer o quê? Uma bolsa da Gucci ou uma da 25 de março? Se eu puder te dar o... Não, você prefere da Gucci. Custa 20 mil reais, 10 mil reais, 6 mil reais, sei lá quanto custa. Mas eu tô dando um exemplo. Tudo que é caro é sexy. Vai, continua. E por ser abundante, né, ser grande, as formas eram sexys para a época. A gente aprendeu, então, que os rituais de família são criados em torno da mesa. E aí, o nosso papai, nossa mamãe, os nossos avós, eles cultivam um ritual que tem que tomar um café da manhã, comer a cada 3 horas almoço, lanchinho da tarde, janta, ceia. E muitas vezes o organismo não precisa e você nem quer, mas você está sentando lá
porque tem uma simbólica maior do que a comida, que é a reunião com os familiares, e a gente vai falar mais disso amanhã. Você vai entender a influência que seus pais e seus avós têm nos seus hábitos alimentares, não geneticamente, mas na construção da didática de como você construiu a sua vida. E o último ponto, lembra que você está numa estrada, vai abrir o pedágio. É muito mais fácil você continuar comendo como você comia, porque aquela via neuronal ela já existe no seu cérebro. É um estímulo que você tem de uma emoção de ser rejeitada pelo marido numa noite, de ser criticado pela esposa, de ter um desafio no trabalho, aí ele vai ter a resposta. O que eu faço? Ah, a geladeira tem a comidinha e você tem um momento de prazer. Se você perseverar, você vai abrir o matagal e vai criar um caminho novo e um novo caminho neurológico. E eu vou botar pela cereja do bolo, uma coisa que toda rede social usa, e é por isso que o prêmio vai ser por engajamento. Eu quero que vocês aprendam a gerar uma comunidade de pessoas que queiram se transformar com você. Sozinhos somos fracos, unidos somos muito mais fortes. Aquela história do gravetinho, lembra? Um gravetinho sozinho, todo mundo quebra. 20, 30, 40 gravetinhos junto, vira uma árvore. Nego não quebra. Então, você nesse momento, você gostou dessa live, você vai compartilhar ela para todo mundo. Sabe aquela pessoa que está sofrida, que acha que isso não vai dar certo? Gente, eu não precisava fazer isso. Carol pediu para fazer, a gente decidiu mergulhar de cabeça. Mudei completamente tudo. Ontem, domingo, a gente estava reunindo para fazer isso aqui acontecer. Com excelência para vocês. E eu vou entregar todos os primeiros passos para vocês transformarem a vida de vocês e dos seus familiares, se assim for necessário. Mergulhem nisso de cabeça. Aqui, meio-dia, é o nosso encontro. De meio-dia, meio-dia e 35 ali, a gente vai ter um encontro do que tangibiliza a mente. Tá? E à noite a gente tem, quando a gente vai desconstruir tudo aquilo que falaram para você que era obesidade ou que gerava obesidade. De maneira profunda. E que é necessário para você ter uma saúde plena. Fechou? E semana que vem tem um desafio do Ju com a Carol. É o desafio que vai te ajudar a dar os primeiros passos para todo o conhecimento que você vai pegar essa semana ser colocado em ação mesmo. Em ação. São aulas práticas. Eu já vi gente fazendo hoje. Tá tudo bem. É assim, a gente tem as regras gerais. Tirar industrializado, fazer isso, fazer aquilo. Comer água. Comer alimentos de verdade. Tirar a maioria das coisas, está lá na regrinha do grupo, no formulário que vocês vão preencher. E participar. Vocês têm que entrar no link da bio. Tá? O que é link da bio? Eu já postei nos stories. Tem que estar acompanhando meus stories e da Carol. Porque tem coisa que ela falou lá, tem coisa que eu estou falando aqui. E mediante os dois, vocês vão ter uma peça de quebra-cabeça. Pega um caderno, uma agenda, para vocês irem anotando e consumindo conteúdo. Porque isso não vai ficar liberado para vocês direto. Link está na bio do Ju, aquele link azul, você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp. Ju, a gente vai mandar agora lá o mapa mental dessa aula. O que é o mapa mental? É uma imagem, a gente vai mandar agora no meio da tarde para vocês com os tópicos do que foi falado. Não é só da noite, não? Não, é de hoje a da noite da semana que vem vai ter o e-book das aulas do desafio. Nesse link você vai ter acesso ao grupo para pegar o mapa mental de todas as aulas que o Ju vai trazer aqui ao meio-dia e das aulas do desafio que começam junto com a Carol semana que vem. Então quem não está no grupo, clica lá, convida mais um para amanhã, para a gente fazer um movimento que vai além de emagrecer, mas a gente criar uma sociedade, uma geração mais forte, coisa que o Juliano vem fazendo há anos aí, se levantando, deixou o CRM dele para estar aqui na internet, ajudando realmente a falar de verdade, sem esconder nada do que a indústria, do que, infelizmente... Bora lá. Certo. Obrigado pelo carinho. Te amo, irmão. Deus. Obrigado. Até amanhã. Amém. Valeu. Até amanhã. Valeu. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou liberar os comentários aqui. Todos vocês que passaram aqui, espero que tenha valido a pena no almoço. Vai ser algo bem intenso, sem muito trelelê. A gente vai jogar conteúdo para explodir a cabeça de vocês e vocês acabarem com esse mimimi que existe na cabeça de vocês. Vocês vão começar a mergulhar profundamente dentro do que é necessário para vocês terem resultado no que é saúde. Fechou? Entendeu? Ficou claro o que eu estou dizendo? Então, vão fazendo. Aqui, basicamente, eu vou estar ensinando todos os preceitos, todos os passos para você expandir a sua mente e entrar em ação. Basicamente, gente, tira aquilo que não presta da sua vida, tira industrializado, corta açúcar, vai reduzir porcaria, faz uma atividade física. Eu botei aqui, ó,
7 dias bebendo muita água, sem açúcar, sem farinha branca, 30 minutos de atividade física e 7 praticando gratidão todo dia. Você é grato a quê? Entendeu? Bate no peito, faz o que tem que fazer, mergulha aqui comigo e segue. Só isso. Te encontro amanhã. Mergulha agora. Vai lá no link da Bia e entra dentro dos grupos. Fique com Deus.